Então, eu saí de Campos Novos, na minha juventude, com o sonho, né, de cursar a faculdade de fisioterapia em Florianópolis, na UDESC. E lá eu acabei conhecendo, né, morando com outras duas meninas na época, e acabei conhecendo os GOUs, Grupos de Oração Universitário. E nesses GOUs, né, vivendo um retiro com eles, foi quando eu tive minha experiência pessoal com Cristo, através de um momento de oração pedindo o batismo no Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo. E esse momento foi tão marcante na minha história, na minha vida, que transformou de fato, assim, naquele momento, assim, né, foi uma graça muito grande, né, que Deus realizou, transformando, assim, toda a minha trajetória. Então, a partir dali, nós tínhamos, assim, um convívio, né, com aqueles jovens que participavam dos GOUs, nos grupos de oração, em momentos de união fraterna, de aniversários. E passado um tempo, eu conheci o Adão, né? E também era um menino de igreja, católico, de família católica também, como a minha, assim, bem atuante na igreja. E aí, nesse momento em que nós nos conhecemos, foi que nós começamos assim, não tem nenhum trabalho com os jovens aqui em Campos Novos, já não tinha mais grupos de jovens naquela época. E aí, quando eu voltei para cá, formada, né, tinha cursado então fisioterapia, nós conversando assim, Adão, nós precisamos fazer alguma coisa, porque, né, fazia muita falta, né, aqueles momentos, tanto de oração como de vida fraterna, que nós tínhamos lá nos GOUs, nos grupos de oração universitários, né, que eu participava. E aí, o Adão também já havia participado há um tempo atrás de grupo de jovens aqui em Campos Novos. Aí, como acabou o grupo de jovens, a gente começou a, né, pensar nessa possibilidade. Fomos conversar na época com o padre Joel, que era reitor do seminário, e ele nos disse assim, vamos começar aqui no seminário com os meninos, né, com os seminaristas na época, e mais alguns jovens. Nós iniciamos ali, né, com alguns encontros, e naqueles encontros em que partilhávamos uma palavra bíblica, também fazíamos um lanche, né, os meninos já preparavam uma pipoca. Então ali iniciou, né, aos poucos, o grupo de jovens, que depois, né, de um encontrão que teve na metade do ano, no mês de julho, aqui em Campos Novos, era um encontro diocesano da juventude, ali iniciou daí de fato o grupo de jovens Água Viva, que caminhou por 15 anos, né, realizando seus encontros aos domingos na paróquia São João Batista. Olá, meu nome é Douglas, faz 7 anos que eu estou na comunidade católica Água Viva. Sou casado com a Juliana, pai do Joaquim e pai da Maria Tereza. Eu conheci a comunidade quando eu era ainda grupo de jovens, em 2009. Fui convidado por uma pessoa, a Juliana na época me convidou para vir num encontro de jovens em 2009. Eu fiquei um período de uns 2, 3 anos e acabei saindo na época ainda grupo de jovens. E voltei e retornei em 2016, né? Onde já tinha se transformado em missão. E pude ver, né, a diferença que era de quando eu saí. A mudança, né, do quanto que o carisma tinha entrado dentro da nossa comunidade, que ia se tornar comunidade. Então, hoje eu vejo a diferença que foi, né, a constância e o crescimento que foi a comunidade nesse período. E até hoje estou. Há 7 anos retornei com o amor de Deus, com o amor de Jesus, através da comunidade Água Viva. Nós começamos, né, em 2005. Nós não tínhamos
nem muita noção, né, para pregar, animar, mas a gente foi obediente àquilo que o Senhor nos chamava, aquilo que o Senhor nos pedia, né. Eu sabia tocar um pouquinho no meu violão e ali a gente começou, então, como a Josi contou, aqui no seminário, até que era para ter um encontro aqui da Renovação Carismática Católica, um encontro regional da juventude. E ali nos convidaram para ajudar a trabalhar nesse encontro. E no meio desse encontro, nós lançamos um convite para alguns que estavam, né, envolvidos na renovação, que nós tínhamos começado um grupo de jovens lá no seminário. E convidamos eles para nos ajudar a fazer parte do grupo. E a gente gostaria de fazer ele no centro de formação da nossa paróquia de Campos Novos. Aí nós, logo no outro final de semana, a gente conversou, claro, com o padre Armando, na época o pároco, né? E a gente começou um grupo de jovens daí na paróquia. Saiu do seminário e veio para a paróquia. E ali começou, né? Juventude Vim, e articulação com juventude, e a gente já começou, né, a fazer uns encontros, tinha todos os domingos, né, como hoje a gente tem o nosso encontro Água Viva, mas na época também já tinha o grupo de jovens Água Viva todos os domingos, à noite. Na época foi um desafio bem grande, né, a maioria do povo não queria que fosse no domingo, e Deus nos pedia isso, né, que fosse no domingo, que o jovem pudesse vir participar. No domingo era uma noite que não ia ter uma festa, não ia ter faculdade, nada, e o jovem podia vir. Então a gente começou, né, com os domingos. Mas, passando o tempo, muitos daqueles que nos ajudaram casaram, tiveram filhos e foram, né, nos deixando também assim, né. E nós precisamos, eu e a Josi, precisamos assumir de verdade, assim, né. Só tinha eu e ela. Então tinha que animar, tinha que pregar, tinha que fazer oração. E ali Deus foi nos conduzindo, nos capacitando também, assim, né, para isso. E a gente fez, durante esse tempo, em 2005, ali, 2006, a gente começou a fazer alguns domingos, a gente tinha os domingos jovem em Água Viva, né, a gente fazia um domingão para jovem, assim, e os jovens vinham mesmo, o jovem tinha muita sede, né, muita vontade de estar, assim. Então, foi uma experiência muito boa, assim, que a gente viveu, né, com juventude. Então, eu me chamo Daniele, sou casada com o Valcir, temos 2 filhos, a Gabi e o Pedro. Tudo começou em função dos filhos. Eu sempre tive muita fé, sempre fui católica, não era muito praticante, mas sempre tive muita fé. E surgiu a oportunidade, até na época, tinha o Robson trabalhando com nós lá na loja e ele me falou do encontrão que ia ter do Água Viva, que era o grupo de jovens, que eu já tinha ouvido falar do Água Viva. E eu tinha muita sede, eu sentia um chamado. E tinha muito no coração que eu precisava plantar a sementinha no coração dos nossos filhos, com esta fé também que eu sempre tive. E ali foi onde eu encontrei a oportunidade. Mas como eu faria para levar a minha filha, que na época tinha 13 anos, para um encontrão que ela nem sabia do que se tratava. E eu pensava que se eu colocasse umas amigas dela e ela e eu junto, era a oportunidade que eu tinha de levar para plantar essa sementinha. Então foi onde eu fui lá na Canônica, pedi para a Ju, mas é que era só para jovens. Mas eu queria ir, porque o meu coração era jovem. Aí eu insisti muito com ela e consegui ir, consegui levar a Gabi, mais algumas amigas. Eu me lembro que naquele dia também a gente acolhia jovens nas nossas casas. Eu também me inscrevi para isso e foi onde tudo começou. Ali eu soube que ia ter o PHN, não sabia do que se tratava. O que eu sabia era que o Padre Marcelo ia estar no PHN. E a Josi e o Adão sabiam dessa vontade que eu tinha muito de conhecer o Padre Marcelo e nos convidaram para ir nesse PHN. Fui eu e o Valcir e na ida já eles falavam, né,
por que vocês não entram para o grupo de jovens Água Viva? E nós dizíamos, mas e quem disse que somos jovens para entrar, né? E ficou por isso. Na volta, meu marido me surpreendeu, né, dizendo que queria entrar no grupo de jovens Água Viva, e daí em diante estou eu aqui, fazem 7 anos, neste grupo de jovens que depois teve esse chamado de ser Missão Água Viva e que hoje é Comunidade Água Viva. E a gente ia para os interior também, lotava ônibus, ia para os jovens fazer encontro, né? O padre ia junto, rezava a Santa Missa, depois a gente fazia encontro com jovens nos interiores aqui de Campos Novos. Sim. E foi uma experiência maravilhosa, né? Foi uma caminhada muito bonita, assim, que Deus deu essa graça, né? A graça da gente não desistir lá nesse começo, né? Como muitas vezes, assim, até vontade existia, né? E medo também, né? Mas Deus deu essa graça. E também só ressaltar assim que o jovem ele tem essa sede no coração, né? Essa sede de Deus, mesmo que muitas vezes ele não se dê conta de que essa sede é de Deus, de que ele não saiba disso, né? É uma sede imensa de Deus que ele traz no coração e que realmente só Deus pode saciar. Olá, meu irmão e minha irmã, saudações de paz. Eu sou o seminarista Denilson Teles, da Diocese de Joaçaba, e estou na etapa formativa do 2º ano de Teologia, etapa esta de configuração ao Cristo. Irmãos, hoje muito me alegra em fazer essa fala em comemoração aos 18 anos de existência da Comunidade Água Viva. Esse movimento que há mais de década está anunciando o Senhor, preparando os caminhos do Senhor, apontando o Cordeiro de Deus. E olhar para a história da Água Viva é olhar para a minha própria história. Mas poderíamos nos perguntar o porquê que a história do movimento tem a ver com a história do Denilson. Pois bem, em 2013, quando participei da JMJ no Rio de Janeiro, esse primeiro contato com o Santo Padre, então voltando deste movimento, voltei sedento da busca pelo Senhor. Mas senti necessário ir em busca de alguém com os mesmos propósitos. E foi no grupo de jovens, naquele tempo, que eu encontrei acolhimento de alguém que acolhe porque está fazendo a vontade do Senhor. Onde participei por 6 anos deste movimento. Grupo de jovens passando para a missão, que hoje é uma bela comunidade. Então nós éramos um grupo de jovens, né, da Paróquia São João Batista, um grupo bastante ativo, bastante, estava sempre colaborando nos trabalhos pastorais e também, assim, um grupo bem avivado, né, como somos até hoje. E esse grupo de jovens foi chamando a atenção não só dos jovens, mas também dos pais, das famílias. E chegou um certo tempo ali da caminhada, não sei dizer bem o certo que tempo, que muitos adultos, muitas pessoas, né, casais, famílias, queriam participar, né, chegavam, perguntavam pra gente, mas o encontro de domingo é só para os jovens ou a gente também pode ir? Quando a gente promovia também o encontrão, né, que era aquele mais retiro de final de semana, as pessoas assim mais velhas queriam participar, né, tinham aquela vontade, aquela sede, e a gente foi sentindo isso cada vez mais. No domingo tinha jovem, mas tinha família, tinham pessoas de várias idades, tinha criança, né, como nós temos até hoje, de todas as idades. Dizer para vocês que é fácil porque é uma caminhada em Deus, não é fácil, mas é maravilhoso e vale a vida. Vontade de desistir? Sim, várias vezes eu já tive vontade de desistir, mas Deus é tão bom e Ele tem a sua pedagogia, sabe, que quando você está querendo desistir, Ele te bota algo novo ou Ele te dá o chão. E eu queria dizer para vocês que é uma obra de Deus e não uma obra de pessoas.
E se há 7 anos eu estou aqui, é por Deus e para Deus. Porque quando Deus chama, Ele não se engana. E cada um de nós que está aqui hoje, cada um de nós que Ele chamou, é porque Ele sabe que a gente pode se doar e dar um pouquinho a mais e fazer algo a mais pela comunidade, pelas pessoas, pelas crianças que hoje também participam aqui e que, como lá atrás nós queríamos plantar a sementinha no coração dos nossos filhos e que graças a Deus a gente conseguiu, hoje a gente também quer plantar essa sementinha no coração das crianças que vêm aqui, dos nossos jovens que vêm aqui, dos adultos, dos avós que vêm aqui. A gente quer deixar essa sementinha. Então, meu nome é Andréia e eu conheci o grupo de jovens Água Viva através do Robson, né, hoje meu esposo. Então, no começo, né, foi um convite assim para ir num grupo que eu nem sabia o que esperar. E quando eu cheguei lá, foi assim uma coisa de outro mundo que, meu Deus, né, transformou a minha vida e transforma até hoje. Então, né, sou muito grata por ter conhecido o grupo de jovens Água Viva naquela época, que a gente se encontrava no domingo, era às 8. Após a missa. Né, após a missa lá no centro de formação, atrás da igreja matriz. E era muito especial, assim, era sempre muito aguardado pelo domingo, porque a gente ficava naquela adrenalina de estar com os amigos, porque eram todos jovens, né, não era que nem hoje assim na nossa comunidade, que, né, diversificou bastante. E era muito legal porque a gente tinha assim uma união muito boa. E até uma coisa que eu tava lembrando hoje à tarde, que todo aniversário, alguém tava lá do aniversário e tinha que ter uma surpresa, lembra? Sim. Que era uma coisa assim que tinha virado assim já uma rotina. Tinha alguém no aniversário, aquela sala era a sala 6, a do baixo? Sala 7. A sala 7, então acabava o grupo, todo mundo descia, dava tchau pra pessoa e a pessoa sempre ficava por último. Tipo, ninguém escaneava. E a gente tava sempre esperando naquela sala ali, abria e falava surpresa e todo mundo, né, reunindo. Olá, meu nome é Rodrigo, sou casado com a Priscila, temos 2 filhas, a Isabela de 4 anos, tenho a Helena de 8 meses. E a história da Água Viva, na verdade, quem me trouxe foi a Priscila, né, num momento muito especial. Era o nosso momento de nos casarmos e que, com a graça de Deus e pelo carisma Água Viva, a gente pôde renovar os nossos votos, a nossa castidade e sendo abençoado desde final de 2015, então já vai ser quase 8 anos de grupo Água Viva, de missão e agora, com a graça de Deus, comunidade Água Viva, onde fazemos parte. E eu só tenho a dizer que a comunidade Água Viva, para mim e para minha família, está sendo uma graça maravilhosa, por estarmos vivendo um pouquinho mais do que é ser católico, do que é ser de Deus, e que a gente possa a cada dia buscar o que Deus nos quer, né? Que é o primeiro chamado nosso, que é o matrimônio, e que com a graça de Deus e com a graça do carisma, que foi um presente que foi dado a cada um de nós, a gente possa estar vivendo essa vida fraterna, essa vida em comunidade. Essa música que está no fundo, por que eu quis ela? Porque eu queria dizer que aqui a gente faz verdadeiros amigos, amigos pela fé. E para dizer para vocês, meus amigos que hoje estão assistindo, que eu amo muito vocês e que eu sei que vocês são os meus amigos da fé. Primeiro eu queria falar para aqueles amigos que eu conheci aqui, esses amigos pela fé. Dizer assim que a gente está junto para o que der e vier. Às vezes não dá tempo quando a gente se encontra aqui nos domingos ou numa corrida ou outra aqui na casa, mas eu sei que eu posso contar com vocês e vocês contar comigo. Aqueles amigos também que passaram por aqui,
e que hoje não estão mais aqui. Eu queria dizer para vocês que a sementinha de vocês ficou plantada e que dá uma saudade de vocês, que às vezes o peito aperta, o coração aperta. Então, eu me chamo Priscila, como o Rodrigo falou, e eu conheci o Água Viva muito jovem, eu tinha apenas 12 anos, no primeiro ano do grupo de jovens Água Viva, e eu participei por um bom tempo, tive a graça de ter bons amigos nesta época, mas por questões juvenis acabei me afastando, e então anos mais tarde, bastante tempo mais tarde, nem sei quantos anos depois, eu reingressei, agora não mais sozinha, mas com o meu noivo na época, né? E quando eu voltei, assim, eu lembro como se fosse hoje, assim, o brilho nos olhos da Josi e do Adão em me ver, né? Já uma mulher, que quando eu saí eu era apenas uma menina. E Deus tinha uma grande promessa a se cumprir nas nossas vidas, na minha vida. Além do matrimônio renovado e restaurado com a graça de Deus, é a graça de uma maternidade cristã e a graça também dessa ascese, né? Dessa ascese à santidade, assim, que a comunidade traz tanto assim nas suas formações e tudo mais. Bom, eu me chamo Robson, entrei no grupo de jovens Água Viva, vaca, me lembrança, nos meados de 2008. Tava eu num belo domingo, decepcionado, para ir pra missa sozinho, um jovem, né? Chegou lá e vejo um certo Adão, uma certa Josi, fazendo um convite para um grupo. Aí eu disse, já não tem mais o que fazer mesmo, vamos lá. E quando eu cheguei lá, sim, eu fui cativado pelo carisma. Nem sabia o que era carisma ainda naquela época. Mas ali eu me senti tão bem, que eu acho que naquele momento que eu coloquei os pés para dentro do centro de formação, que é a capela hoje lá, eu acho que Deus me acolheu de uma forma majestosa, assim. E não tem como falar do grupo de jovens Água Viva sem a gente se emocionar e voltar. Em todas as histórias que a gente passou junto, quantas pessoas passaram quando era grupo de jovens, uns seguiram caminho diferentes, foram embora, foram estudar fora, enfim. Mas uma coisa que eu marco muito, como a Andréia falou, foi que por sermos jovens, a gente não tinha noção do presente que Deus estava nos dando. E acabou que foi se tornando tradição celebrar a vida daquela pessoa que estava de aniversário. Mesmo a gente achando, não vamos fazer nada. Eu não quero, mas esperava. E sempre era lembrado. Algumas deram certo, outras deram errado, a gente tentou fazer nas casas. Até que aconteceu um fato engraçado no Everton Oliveira. Até se você assistir, estamos com saudade de você. A gente entrou por uma porta e ficou todo mundo escondido na sala, com a luz apagada da casa dele. E ele entrou pela lavanderia e pegou atrás de nós e perguntou o que todo aquele povo estava fazendo sentado, esperando ele. E a gente também, todo final de ano, a gente fazia um almoço de confraternização, onde ainda tem, né, tem as tecnologias que tem hoje, mas tem vídeos e fotos. A gente fazia o futebol de sabão, a gente colocava uma lona e o ingresso para poder jogar era um vidro de detergente. E isso era esperado o ano inteiro. Aí também algo que marcou muito foi em 2013, que teve a passagem da Cruz da Jornada Mundial da Juventude por Campos Novos, aonde dentro da diocese, Campos Novos pôde mostrar a força que é a juventude. A força que a juventude tem. E essa juventude tem força até hoje. Conheci a minha esposa Andréia, hoje ele foi presenteado com a nossa filha, a Cecília. É dizer que é uma alegria imensa ter vocês aqui e que a nossa amizade só se fortaleceu cada vez mais. E era isso que eu tinha para dizer, talvez ainda ficou mais coisas, mas hoje foi o que Deus tocou no meu coração para eu falar. Mas nós caminhamos ali, né, com esses encontrões aos domingos e no interior, até que, né, nós conseguimos realizar um retiro, que era um grande sonho, né?
realizar um retiro, né? Um momento assim que os jovens pudessem vir posar e ter pregações e ter animação e dinâmicas e surpresas. Então a gente sonhava muito com um momento assim, mas nós não tínhamos de fato coragem, né, para realizar um retiro assim. Até que um dia um jornalzinho que veio endereçado para o antigo grupo de jovens falava da comunidade católica Arca da Aliança. E foi então que nós entramos em contato com essa comunidade lá em 2009 e eles vieram para cá para pregar o retiro e vieram para cá para animar esse retiro. Nós, né, simplesmente assim preparamos, né, o ambiente, trabalhamos no retiro, a alimentação e tudo mais, mas eles nos trouxeram assim a palavra. Eles têm esse carisma de ser a presença de Deus, né? E eles de fato são para nós assim essa presença de Deus. E lá em 2009, nesse retiro, né, num determinado momento de partilha, eles nos perguntaram, nos conte a história da comunidade Água Viva, da comunidade não, né, do até então grupo de jovens Água Viva. Aí nós começamos a contar a nossa história, como que surgiu, as dificuldades que foram vividas, os desafios, o que Deus realizou, né, tudo que Deus fez, assim, o que foi vencido e também o que foi difícil, que ainda não tínhamos conseguido, né, vencer, estávamos lutando. E eles, né, nos olharam fixamente e nos disseram assim: vocês têm um carisma próprio, o carisma de São João Batista. E, né, até então nós caminhávamos, no início, né, começamos a nossa caminhada como um grupo de jovens da Renovação Carismática Católica, que depois tinha algo de diferente realmente, e nós, né, acompanhados e sempre em conversa com o nosso pároco na época, o Padre Armando, ele nos dizia: acalmem o coração, vocês são o grupo de jovens da paróquia São João Batista, não se preocupem, né, mas qual é a identidade? Deve ser renovação, deve ser... Né? Surgimos como renovação, mas depois Deus foi pedindo algo diferente. E ele nos dizia isso. E aí nesse encontro em 2009 eles nos disseram pela primeira vez essa palavra carisma, né? Vocês têm um carisma próprio. Nós nem sabíamos o que é carisma, né? Mas nós ficamos com aquilo assim como que uma grande interrogação na nossa cabeça, mas aquilo ficou sempre ali, presente, latente, né, dentro do nosso coração. E eles disseram um pouquinho mais, né, Adão? Vocês têm um carisma próprio, o carisma de São João Batista. Então, naquele momento, nós relembramos aquela palavra do nosso pároco, Padre Armando, né, que já é falecido, né, intercede por nós. Nós lembramos ele nos dizendo: vocês são o grupo de jovens da paróquia São João Batista. São João Batista sempre presente, né? Nos colocamos a rezar e a escutar, né, através da palavra, através de partilha. Então, um retiro interno que nós fizemos do pessoal do grupo de jovens, né, naquele tempo, no Colégio Auxiliadora, nós fizemos esse retiro, me lembro bem. Depois de uma oração, de uma escuta, de uma adoração, nós tivemos esse discernimento que deveríamos passar de um grupo de jovens para uma missão, né? Como assim uma missão? Uma missão é esse grupo, essa força ali, né, que unia mais pessoas, né, de todas as idades, os casais, as famílias, aqueles que queriam participar, que queriam vir beber daquela água viva. Então a gente começaria a acolher eles, né? Foi essa transição aí de grupo de jovens para missão. E sempre a gente trabalhando muito assim com os jovens, principalmente o pessoal da música, né? Que sempre a música me chama muito para Deus, assim, né? Então a gente sempre trabalhou bastante com a música, assim, com essa arte. E nós falávamos assim, né, para os meninos assim, né? Que não houvesse mentira, que ali houvesse somente a verdade, que se não fosse para ter a verdade ali, que o grupo se acabasse, né? A gente sempre falava assim para eles. E depois Deus veio confirmar isso, como que João Batista também, né, perdeu o pescoço, né?
porque ele foi esse que não teve medo da verdade, não teve medo de falar a verdade, não teve medo de apontar para a verdade, que é o próprio Cristo. Então, lá em 2009 que a gente encontrou mesmo assim, quando a gente se deu de frente com essa palavra, carisma, aí que a gente começou a ver, estudar, pesquisar o que era carisma, né? E aí que Deus, tudo ali começou a trabalhar o nosso coração e pedir algo a mais. E começou a nos mostrar que nós não éramos somente um grupo paroquial, um grupo de jovens, mas Ele queria algo a mais. Ele já estava nos presenteando, nos dando um carisma da vontade dele, né? O sonho dele. Então não é nada sonhado por um homem, por uma mulher, mas é algo que vem de Deus, né? Fazem todo esse tempo que nós estamos na comunidade, né? Eu 15 anos, o Douglas 7, mas foi dentro da comunidade que Deus reconstruiu os nossos sonhos, nos uniu novamente e hoje a gente constitui uma família, né? Segundo a vontade de Deus e que a gente sabe que é fruto dessa comunidade, fruto desse carisma, fruto de muitos sims a Deus. Então é muito bom ser comunidade Água Viva. Até porque um carisma, né, é uma criação de Deus, um dom de Deus. Não tem como, né, o ser humano inventar, né? Não temos essa capacidade de sustentar, né? Porque assim como Deus cria, né, o carisma é uma criação de Deus, né? Vem da criatividade de Deus devido à necessidade de um povo, de um lugar. Assim como Deus cria o carisma, Ele também dá o sustento, Ele também vai unindo, né? Unindo assim cada uma pecinha, né? Para a construção desse carisma. Então, né? Foram muitas batalhas enfrentadas, né? Isso tudo fez parte daquela partilha de 2009. Poderíamos nos perguntar a instabilidade do movimento? E a resposta seria que não, mas sim de alguém que faz parte do movimento e que está em movimento. Movimento este que é a vontade do Senhor. Então, uma comunidade que acolhe a juventude, mas que acolhe a todos. Uma comunidade que está em missão. E uma comunidade que faz comunidade em unidade para apontar o Cordeiro de Deus. Isso também levou essa descoberta, né? Esse carisma de João Batista, que, né, foi mártir pela verdade, né? Foi mártir da verdade. Então, que Deus nos dê essa graça, né? De ser fiéis assim ao chamado dele, porque é só pela graça de Deus que nós conseguimos a fidelidade, né? Que sejamos assim fiéis a esse carisma, ao chamado de Deus. E uma das últimas lutas de João Batista foi pela família, né? Ele foi e apontou para Herodes, né? Que eles estavam errados, que não é assim que Deus sonhou com família. Aí, hoje a gente vê assim, né? Na nossa comunidade, como que é essa luta pela família, né? Nós aqui hoje buscamos estar com juventude, formando juventude em nossa casa de formação, para que jovens possam buscar a santidade, ter um matrimônio santo, um casamento santo, ou possa nascer padres santos, irmãs religiosas santas, né? É isso hoje que a gente vê assim e entende essa luta de João Batista, né? Sim. Olá, tudo bem? Então eu me chamo Pedro Fernando, eu sou esposo da Luana, pai da Joana. E então a minha experiência com o Carisma Água Viva já se inicia lá em 2012, né, quando eu tive o primeiro contato com o PHN, né, da Canção Nova. Eu fui com o pessoal do Água Viva e desde lá então a gente sempre esteve participando com a parte da música, né. Também tive muitas experiências boas através no tempo, né, na época era Grupo de Jovens Água Viva ainda, né, a gente foi para a Jornada Mundial da Juventude, né? Tive a oportunidade de conhecer o Papa Francisco. Então, muitas experiências boas, né? Muitas
muito aprendizado, né? E a minha maior experiência, né, é essa, como que eu vou dizer assim, essa imersão, né, essa profundidade na fé, do conhecimento também de Deus, da nossa igreja, daquilo que a gente vive, né, procura e busca viver. E também conhecer a Luana, né, foi graças ao Água Viva, né, a gente se conheceu lá. Meu nome é Letícia, eu tenho 26 anos, sou natural de Tangará e já fazem 7 anos que eu estou dentro da comunidade Água Viva, dentro desse carisma. Então, como que surgiu a Casa de Formação Santa Terezinha? Foi algo bem... foi um tempo de espera que a gente precisou viver, porque há 1 ano antes da casa existir, nós fomos viver uma experiência, eu e mais alguns jovens, lá na comunidade Arca da Aliança, uma experiência de vida, porque nós sentíamos esse desejo de nós darmos a nossa vida para Jesus, de nós vivermos essa experiência de missionários em período integral. Então a gente passou uma semana lá vendo como que eles viviam, quais eram as missões, né? E até pra gente tirar da nossa cabeça, assim, porque muitas vezes é o que nós temos de impressão de comunidades, que na comunidade a gente reza o dia inteiro, né? E lá a gente pode ver que não é assim, que não é isso. Então, a gente viveu momentos de vida fraterna, momentos de missão, de irmos pra rua, momentos de oração também, de serviços da casa. Então, quando a gente voltou, nós tínhamos essa certeza de que nós não queríamos mais fazer nada na nossa vida que não fosse servir a Deus. Olá, o meu nome é Nancy, eu faço caminho vocacional na comunidade Água Viva e o meu processo de conversão iniciou a partir de um encontrão há 7 anos atrás, Lançai as Redes da Minha Misericórdia. Eu fiz um processo, um caminho aqui também na casa, foi um tempo maravilhoso onde Deus foi movendo e trabalhando em mim. E em relação à comunidade também, tive uma experiência muito boa porque eu sempre tinha esse desejo de vida comunitária, né? E a gente fez essa experiência, né, na casa da comunidade e Deus nos mostrou, nos falou, nos reaproximou também, né? Tudo isso teve participação da comunidade Água Viva desse carisma. Então eu tenho que louvar a Deus, agradecer pela oportunidade, pela bênção de Deus e por fazer parte dessa história. Nós queríamos viver isso, assim. Aí começou esse tempo de espera. Nós colocamos esse desejo, né, do nosso coração para os nossos fundadores, né, o Adão e a Josiane, e nós começamos a rezar, pedindo um lugar, pedindo uma casa, um discernimento. E isso foi de 1 ano a gente rezando e a gente buscando. E eu passava assim pelas casas que estavam para alugar na cidade e ficava pensando, né, será que vai ser aqui? Aonde será que é? Que Deus sonha, né, com esse lugar, com esse início de vida, né? Era um desafio, porque aqui ninguém nunca tinha vivido isso, né? E ao mesmo tempo, assim, era um desejo muito grande, que o próprio Jesus colocava, assim. Então, depois desse período de espera, nós conseguimos o lugar onde nós estamos hoje, né? E por uma inspiração de Deus, foi dado o nome de Casa de Formação Santa Terezinha. E quando até foi dado esse nome, nós já sabíamos que Santa Terezinha ela estaria com nós nessa caminhada. Mas nós não fazíamos ideia do tamanho, da tamanha ajuda, assim, que ela iria nos dar, quanta coisa que ela iria nos ensinar. E conforme a gente foi vivendo, veio os desafios, né? A gente foi vendo como ela moldou nosso coração e nos ensinou a viver a pequena vida. A nós amarmos as pequenas coisas, a nós aceitarmos o irmão do jeito que ele é, a nós entregarmos para Jesus as nossas contrariedades, né? Ela nos moldou muito, nos ensinou a gente a ser humilde, a aprender a perdoar. Então, meu nome é Luana e o meu contato com o carisma, né, Água Viva, foi em 2016, eu tive um encontro com Deus,
mas depois desse encontro, como nos encontros, né, até de namorado, né, de marido e mulher, a gente precisa ter um relacionamento. Eu tive um encontro com Deus, mas não sabia como me relacionar com Ele. Então, eu conheci a comunidade, que na época estava se tornando missão, né? E a gente começou a estudar junto, a se formar junto, eu comecei a participar, a gente começou a estudar sobre o que era a comunidade, se reunir lá na casa do Adão e da Josi, eu acho que era na terça de manhã, né? Às 6 da manhã. A gente sempre chegava um pouquinho atrasado lá, mas conseguia, né, estar estudando e conhecendo, né? Não há quem passe por essa casa que não saia aprendendo algo diferente. Algo dentro da sua alma, dentro do seu coração é transformado pela intercessão de Santa Teresinha, por esse toque de Santa Teresinha na nossa vida. E nós percebemos como ela poderia nos ajudar, porque Santa Teresinha ela é conhecida porque ela é muito mimada, assim, ela era muito mimada. E aí a gente começou a se identificar com ela bem nesse traço, que nós, né, somos mimados também. E nós precisamos aprender a romper com isso. Precisamos aprender a nos quebrar, assim, né, por amor a Cristo, pra gente fazer a vontade dele. Olá, meu nome é Carol. Eu conheço a Água Viva desde a época quando eu participava no Girassol. Então, aproximadamente há uns 10 anos que eu já conheço a comunidade. Posso dizer que a comunidade realmente transformou a minha vida. Desde nova eu sempre participei na igreja, sempre gostei muito de estar presente. Mas a partir do momento que eu entrei no grupo de jovens Água Viva, até antes disso eu sempre sentia que faltava alguma coisa para mim, que faltava, eu sentia um vazio dentro de mim e eu sentia que eu queria algo a mais, que eu precisava buscar sempre algo a mais. E a partir do momento que eu entrei no grupo de jovens, eu me encontrei, né, como pessoa. A partir disso, eu vi que eu tinha encontrado o meu lugar. Nós iniciamos a casa no dia 25 de janeiro de 2020, já fazem 3 anos, e dali uns 2 meses começou a pandemia. Então nós tínhamos muitas já missões agendadas, nossa agenda estava pro ano inteiro cheia, assim, e aí a gente precisou dar uma freada em tudo aquilo que a gente iria fazer. Muitos eventos foram cancelados. E aí, quando tava naquelas semanas lá que a gente não sabia o que tinha que fazer e tava todo mundo trancado em casa, os nossos fundadores eles chegaram para nós e pediram assim, né? Como a gente tinha recém entrado, se a gente queria viver essas semanas que a gente ia ter que ficar meio isolado na casa dos nossos pais, ou se a gente permaneceria ali, né? E a outra missionária que estava junto comigo, ela falou, né? Ela teve esse discernimento, assim, no momento. Ela falou, não, agora que Jesus precisa de nós vamos abandonar ele? Não, a gente vai ficar. E a gente vai aguentar aquilo que for preciso. Até passar tudo isso, até a gente entender tudo o que está acontecendo. E isso que aconteceu, né? E que para muitos foi talvez algo ruim, para nós a gente conseguiu tirar um grande proveito. Porque nós estávamos iniciando a vida, nós estávamos num processo de adaptação, de moldarmos muitas coisas dentro de nós. Então, a pandemia fez com que nós nos voltássemos para dentro. E a gente, com a graça de Deus e também com a formação que a gente tinha lá dentro, poder voltar a se reaproximar, ter uma amizade sadia, né? E nesse tempo que a gente passou lá dentro da casa Santa Teresinha, que o meu coração, assim, pôde ir vendo realmente o que era família, o que era esse plano de Deus, como era bonito, e a gente, né, com a graça de Deus e o carisma, a Água Viva tem parte nisso, a gente pode formar uma família hoje, né? Então hoje nós somos família, temos uma filhinha, Joana, e buscamos, né, isso que o carisma Água Viva
proporciona, né? Buscamos essa verdade, essa vida em Deus, né? Esse relacionamento com Deus. E tudo na minha vida começou a melhorar, porque quando a gente abre o nosso coração para Deus entrar na nossa vida, tudo começa a fluir e você vê que a necessidade que faltava, que a gente precisava dele para estar presente na nossa vida e as coisas fluírem da melhor forma possível. Porque é ele que está conosco em todos os momentos, né? Nos piores, nos melhores momentos. É ele que sempre vai estar conosco. Então foi através desse carisma que hoje a gente é muito grato, né? Tem muita gratidão, louva a Deus, porque tem parte, né, na nossa vida, né? Na vida da nossa família, da Joana. E era isso. É isso. Então foi um período onde a gente conseguiu fazer muitas reformas aqui na casa, onde a gente conseguiu ajustar e entender o que Deus queria pra nós, né? Então foi um momento de adaptação mesmo, que a gente viveu esse período assim do início da Casa de Formação Santa Terezinha. E quando a gente iniciou a casa, nós já começamos a casa com um lugar que nós teríamos a loja Água Viva, que foi já um início onde a gente tinha uma forma de sustentar a casa, né? A gente não conseguiria sustentar a casa através da loja, né? E ali a gente já iniciou também o Amigo Evangelizador, que são pessoas que contribuem financeiramente para essas despesas que não só a casa tem, mas a comunidade no geral e as nossas missões. Então, através do Amigo Evangelizador, nós conseguimos fazer muitas missões, né? Evangelizar muitas pessoas, e também através da loja. Nesse período também onde nós ficamos mais fechados por conta da pandemia, tivemos que parar várias coisas, nós, os missionários que participavam, que vinham, né, se achegaram mais perto de nós, eles começaram a ter várias inspirações. E uma delas foi a confecção de terços, que nesse tempo nós aprendemos a confeccionar os terços e nós começamos a vender muito terço. Olá, eu sou a Zilda, eu faço parte da comunidade já há quase uns 4 anos, acho que desde 2019, e faço parte das delícias aqui da comunidade, coordeno uma parte das delícias, né? E também estou ajudando nos encontros do domingo. É muito bom, tenho muita satisfação em ajudar no encontro. Depois que eu comecei a participar da comunidade, a minha vida é outra, totalmente diferente. Então que Deus abençoe, né? E parabéns então ao Água Viva, a comunidade hoje Água Viva, né? A esse carisma. Que Deus abençoe, um forte abraço, salve Maria Imaculada. Salve Maria. E hoje a gente faz terços personalizados, fazemos chaveiros personalizados, nós conseguimos alcançar pessoas através dos terços que talvez nem são muito próximas assim da igreja, muito próximas assim dessa vida com Deus, mas através dos terços edifica a fé delas, faz com que elas se sintam amadas, recebendo um terço com o seu nome pensado para elas, né, personalizado conforme o jeito que cada uma gosta, e também faz com que elas sintam esse toque de Deus. E também isso é uma coisa que Santa Terezinha nos ensina. É encontrar Deus nessas pequenas coisas, nessa simplicidade, nessas coisas pequenas, mas feitas com excelência, feitas dando o melhor que a gente tem para dar. Aqui, para mim, é como se eu tivesse uma nova família. E é tudo, a gente tem paz, a gente tem amigos de verdade. Eu acho assim que é o caminho para o céu. E hoje eu quero contar para vocês do tempo que nós recebemos Jesus. E nesse tempo que eu estive aqui, houve uma transformação da garagem da casa de formação para uma capela. Então foi um tempo assim de muito trabalho, um tempo de muita dedicação, onde até maquete foi montado, né? Nesse tempo assim foi montado uma maquete para a gente ver como que iria ficar
desde o sacrário, em tudo assim. E nesse tempo eu vi muito zelo, desde os nossos fundadores, com também o seu Sidney, né, hoje diácono Sidney, que nos ajudou nesse tempo, né, a viver tudo isso, a construir tudo isso e a esse encontro que o próprio Jesus, ele quis estar aqui. Então Santa Teresinha, em tudo ela nos ensina, inclusive nessa confecção de terços e nos produtos que nós temos na loja, os produtos artesanais. Tem muitos membros da comunidade que eles têm alguns dons e que eles produzem materiais para a loja. Então nós temos uma equipe que faz cadernos personalizados também, com imagens de santos, ou conforme a pessoa deseja. Tem pessoas que gostam muito da parte de artesanato, que elas têm buscado nós para doar guardanapos, essas coisas assim artesanais pra gente vender e arrecadar dinheiro para a comunidade e pagar todas as despesas. Então hoje a loja, desde o início da casa, nós tínhamos e hoje ela continua, né, e tem mantido uma parte da comunidade através da loja. E eu vejo assim que nesses 18 anos da comunidade foi a maior conquista que nós tivemos, foi ter Jesus conosco, né? Muito mais do que nós queríamos tê-lo na nossa casa de formação, né? Na nossa capela, mas Ele quis, Ele desejou estar. Por quê? Porque Ele quer estar mais próximo de nós. Meu nome é Gabriela, eu conheci a comunidade Água Viva em 2018, através de uns amigos. Só tive esse encontro. Aí depois de 2 anos, em 2020, eu me decidi participar no primeiro encontro e até então eu continuo. A experiência mais forte que eu tive foi em 2020, num retiro de carnaval. Foi quando eu me encontrei assim, verdadeiramente com o próprio Deus, assim, pensando no que eu estava fazendo com a minha vida, né? O presente que Ele me deu, que é a minha vida, o que eu estava devolvendo para Ele com a minha vida. Então, a Casa de Formação Santa Teresinha, hoje é um lugar onde nós conseguimos todos nos encontrarmos, vivermos a nossa missão, vivermos a vida fraterna, vivermos momentos de oração, e nós temos essa certeza de que esse foi um lugar escolhido por Deus. E é um fato curioso que a gente tem aqui, quem vem para a casa da comunidade pode ver com seus próprios olhos, é que Nossa Senhora ela veio preparando antes esse lugar. Que vocês estão vendo essa imagem aqui. Essa imagem ela se fez com a água, com a chuva, né? Com o tempo. E dizer que Nossa Senhora chegou antes de qualquer um de nós aqui nesse lugar que ela escolheu para ser da comunidade. Um abraço e muito obrigada. E é muito bonito assim a gente ver, né? Já antes de nós estarmos aqui, essa capelinha já estava com essa imagem. Então nós tivemos essa certeza que Nossa Senhora estava escolhendo esse lugar, que foi pelas mãos dela que a gente teve, que Deus nos deu essa graça, assim, essa providência de hoje estarmos aqui. E quem vem aqui, assim, consegue também perceber que é um lugar diferente. Me chamo Fabiano Augusto Guetti. Eu sou a Renata. Eu sou a Laura. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é Água Viva na nossa família. Eu conheci a Água Viva há 18 anos atrás, quando ainda estava iniciando o grupo de jovens, lá pelos meus 13, 14 anos. E foi lá onde comecei a entender um pouquinho sobre o amor de Deus. Porém, por ser muito nova, às vezes não ia sempre. Também pelo fato de andar sozinha na rua, a mãe sempre tinha bastante receio, então não era frequentadora assídua, mas já tive meu primeiro contato com essa comunidade nesse período. Então já fazem, né, esses 7 anos que eu
faço parte, né? E a gente tem os ministérios, que são os lugares onde nós podemos servir a Deus, colocando os nossos dons a serviço dele. Então, no decorrer desse tempo, fiz parte de vários ministérios, e isso é algo que Deus ele tem nos moldado e nos mostrado que nós devemos ter sempre o nosso coração dócil para nós fazermos parte do ministério onde Deus deseja, não onde é a minha vontade, onde eu me acomodo ali. Porque se eu sou colocada em um ministério onde talvez eu ache que eu não tenho muita afinidade com aquele setor, é ali que Deus vai moldar o meu coração e vai florescer dons que talvez eu nem imaginasse que eu tivesse. Então hoje, atualmente, eu faço parte do Ministério de Artes e do Ministério de Comunicação. Olá, meu nome é Wesley, tenho 19 anos e faz 3 anos que eu participo da comunidade Água Viva. E o que ela representa para mim? Ela é uma segunda família, né? É uma casa, é um aconchego. É o lugar onde eu posso ser eu e na minha miséria encontrar um Deus misericordioso que me acolhe. E o que ela impactou na minha vida e na vida da minha família? Ela nos ensinou a caminhar. Até então nós só gatinhávamos na fé. Tinham poucas coisas, pouca base assim para caminhar em busca do céu. E hoje nós vivemos uma vida sacramental, uma vida de pessoas maduras que buscam o céu com intensidade. A comunidade Água Viva nos ensinou e nos ensina, me ensina a cada dia mais ser menos para mim e mais para o outro. Ser menos para as minhas vontades e mais para Deus. Então, o Ministério de Artes é o lugar onde nós conseguimos expressar a nossa fé, onde nós conseguimos expressar o nosso amor a Deus através do nosso corpo, através do movimento, através de teatros, de encenações, onde nós conseguimos nos encontrar com a nossa essência, sermos nós mesmos e transbordarmos essa alegria em ser de Deus, em revelar para o outro esse amor de Deus sem precisar usar palavras, mas com as nossas atitudes, com o nosso toque, assim, né? Mas também sempre conduzido por Nossa Senhora. Nós sempre falamos, assim, muito no Ministério de Artes, que nós precisamos sempre pedir essa condução de Nossa Senhora, para que nós possamos dançar nos moldes de Nossa Senhora, com a pureza de Nossa Senhora, os teatros, de nós fazermos com excelência, de nós nos expressarmos com excelência, sendo conduzidos por ela. Que ela nos conduza, porque o nosso objetivo não é que nós vamos aparecer, que nós vamos ter fama, não. Mas é que eu diminua e que Cristo apareça. Então, meu nome é Maria Isabel, tenho 15 anos, né? Vai fazer 2 anos que eu estou aqui, né? Minha primeira experiência com a comunidade foi numa Viva Jovem, que minha mãe ficava me importunando para falar para eu vir, que tinha que vir, que ela sentia que eu tinha que vir, porque a gente via as meninas de saia na missa e tudo elas iam na comunidade, tudo elas iam na Água Viva. Minha mãe falava, não, mas você tem que ir lá é um lugar de Deus, você tem que ir, né? Então, acabei entrando no retiro de Crisma errado e chegando aqui, né? Daí era a Letícia que estava dando testemunho, ela convidou os jovens para ir no Viva Jovem, né? E eu vim. E ali foi uma primeira experiência com Deus, assim. Eu já tinha uma conversão, assim, eu estava começando a buscar, eu já sabia de certas coisas. Então esse carisma, assim, me conquistou, né? E hoje a gente vive um tempo, assim, que nós podemos nos encontrar, né? A cada 15 dias, nas quintas-feiras, nós temos a celebração da Santa Missa. E também eu vivo um tempo, assim, de adoração, de encontro com Jesus, né? No sacrário, todos os dias. E é uma experiência incrível, assim. É um tempo de iniciar o dia maravilhoso. Então posso dizer assim que foi e é a nossa maior conquista na comunidade nesses 18 anos, é ter Jesus aqui tão pertinho de nós. A comunidade mesmo entrou na nossa vida no momento que a gente mais precisava, em família. Me sinto bastante emocionado porque foi aqui na comunidade que a gente
compreendeu o que era ser família, o que era a misericórdia de Deus. E mesmo naqueles momentos que a gente pensava em desistir, em não vir, em não estar aqui, Deus nos chamava através da Laura, através de uma mensagem dos amigos aqui dessa família Água Viva. O que eu desejo para a comunidade Água Viva é que ela corresponda aos planos de Deus, os sonhos de Deus. Que ela esteja sempre andando junto e ao lado do coração sagrado de Jesus. Então esse é o nosso foco em cada missão dentro do Ministério de Artes, é de nós revelarmos a face de Deus, de nós alcançarmos os corações para que as pessoas encontrem a Deus e não parem em nós mesmos. Olá, eu me chamo Tiene Vitória, vai fazer na verdade 3 anos que eu participo da comunidade Água Viva e para mim a comunidade é meio que minha casa, digamos assim. Eu entrei na comunidade, eu tava passando por uns momentos assim que realmente eu tava no fundo do poço e até que a minha mãe, a alma, a luz, né, brotou e falou, não, vamos ajeitar a tua vida. Foi quando ela tomou uma atitude de conversar com a Letícia aqui da Água Viva e falar, ó, convida ela pra vir. Aí, minha mãe, né, Letícia me convidou, eu vim aqui, na verdade eu não sei o que eu vim fazer, porque não tinha o que eu fazer. E eu lembro até hoje que eu acabei montando uma árvore de Natal. E ali foi indo que eu fiquei, né, eu esqueci uma máscara, porque foi no tempo da pandemia. Eu esqueci a máscara e no outro dia era domingo e eu voltei buscar essa máscara. E lá eu já fiquei no encontro, já fiquei ali vivendo aquele momento. Foi quando começou o momento da... Esqueci como que é o momento. Do Espírito Santo. Começou o momento do Espírito Santo e eu comecei a chorar muito porque eu fiquei com muito medo dele se usando em línguas, porque eu não entendi o que era aquilo, até que eu percebi que naquele momento eu estava sentindo uma coisa muito diferente. Como a Renata mesmo mencionou, então, eu não conhecia o grupo tão a fundo, mas participei alguns domingos após a missa, ainda quando era grupo de jovens. Tive a experiência de conhecer antes, mas como a Renata mesmo citou, a gente não tinha a participação ativa. Após um convite muito especial, a gente começou a vir aqui e conhecer um pouco melhor sobre isso, né? Sobre ser a comunidade, sobre ser presente na frente de Deus. E isso mudou muito a nossa vida, foi um divisor de águas que a gente sentiu bastante, assim, que era isso que a gente precisava. A gente via a vida com outros olhos e a partir do momento que a gente começou a frequentar a comunidade, a gente viu diferente ainda. Que a misericórdia de Deus, ela é presente a todo momento. E eu acho que isso se tornou muito importante para nós. A gente ainda tem alguns baixos, altos, mas a comunidade é a que mais faz a gente ter mais vontade de viver, de conhecer, saber mais. E o Ministério de Comunicação, nós estamos ali para comunicar, né? Nós temos essa missão de anunciar, né? De ser esta voz através das mídias sociais, através das artes que nós fazemos, né? Da divulgação da comunidade, para que outras pessoas conheçam a comunidade, para que outras pessoas tenham acesso, né? Seja uma porta de entrada para as pessoas saberem que nós existimos. E que ali talvez elas vão se identificar, elas vão sentir esse chamado também para fazerem parte, para caminharem junto com nós nessa missão de apontar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu nome é Célio Barbosa, sou membro então aqui da comunidade Água Viva. Há quase 2 anos, agora em outubro, estamos fazendo, eu e a minha família, né, juntamente com a Angelita e o Robson, fazendo 2 anos de comunidade Água Viva. Um prazer estar participando desta festividade, onde que a comunidade
ao todo da sua existência, completa 18 anos de existência. E chegamos aqui através de alguns jovens que eram meus alunos, que eu dava aula, e pela insistência deles, a gente acabou conhecendo a Água Viva e se identificando com o carisma de João Batista e participando, iniciando a partir dos encontros, nos domingos, o encontro Água Viva, e aí depois efetivamente fazendo parte dos ministérios aqui da comunidade, eu do Ministério de Comunicação, onde que juntamente com os demais responsáveis pela divulgação, pela elaboração de artes, edição de vídeos, enfim, tudo aquilo que cabe ao Ministério de Comunicação está desenvolvendo. Procuramos fazer o trabalho da maneira mais simples possível, mas sempre bem feito, porque temos a convicção de que tudo aquilo que é realizado aqui na comunidade não é para nós, mas sim para um objetivo futuro, que é a salvação, é a evangelização e levar cada vez mais pessoas para junto de Deus. Então eu comecei a vir mais, eu comecei a vir nos domingos, eu comecei a participar do ministério. Quando eu vi, eu já conheci um monte de gente, eu tinha um monte de amigos e eu nem me lembro quando que foi isso direito, porque foi tudo tão rápido e parece que foi tantas coisas que não parece que faz só 2 anos. Uma parte de mim aqui, né? Porque a Maria Isabel sem o Água Viva, ela não seria o que ela é hoje. Parte dele, parece que eu sem ele não seria nada, né? E nesses 18 anos, assim, que eu desejo por esse carisma é que, como eu me encontrei nesse carisma, assim, eu encontrei uma parte de mim que faltava, que outras pessoas também possam encontrar com Deus através desse lugar, desse carisma, e que elas possam encontrar a parte que faltava nelas também. E foi ali, particularmente, que eu renasci e fui resgatada do fundo do poço. Depois ali eu já comecei a participar do Ministério de Artes, onde estou também até hoje. E estamos aí até hoje, todos os dias que eu não tô bem, eu chego aqui, as pessoas já vêm me perguntar, né, o que aconteceu, já vêm conversar comigo. E também foi a partir do meu sim que hoje a minha família também tá toda dando os primeiros passos. E eu desejo para a comunidade, além de feliz aniversário, eu desejo que a comunidade cresça muito e que não só ela cresça, mas também ela resgate muitos jovens que estão perdidos no mundo. Eu espero que um dia a gente chegue, tipo, num encontrão lá com milhares de pessoas e a gente fala: nossa, a gente começou com umas 20 pessoas e agora a gente tá aqui num lugar cheio de gente. Então, me chamo Angelita, sou casada há 27 anos com o Célio. E a gente, eu na verdade, o Robson Adriano, meu filho, que participa aqui também, juntamente com os alunos do Célio, começaram a fazer os convites. E como a gente sempre acompanhou o Robson Adriano onde ele ia, onde ele vai, né, a gente procura sempre acompanhar os filhos, e a gente acabou vindo no final de semana aqui. E eu me identifiquei também muito com a comunidade, né, e a gente se sente muito bem aqui, eu me sinto muito bem aqui. A gente se encontra, é um lugar onde a gente consegue ser família, longe da família de sangue, né? A gente é uma família de comunidade. Então é muito bom o carisma, né? Aqui evangeliza a gente muito, porque é falar do evangelho, você sai daqui já com aquela ideia, uma ideia diferente, né? Do que você chega aqui é um alívio. Para mim é um alívio. Vir aqui nos domingos é um complemento, né? Eu começar a semana bem. Aqui na Casa de Formação e na nossa comunidade em geral, nós temos também um trabalho com a juventude, com os jovens, onde nos jovens nós conseguimos, é o lugar onde a gente mais consegue ver esse florescer de dons, essa disposição de servirem a Deus, né, de serem desafiados e de conseguirem cumprir com cada missão. E nós vemos assim o toque da graça de Deus em cada missão que o jovem é chamado, que o jovem aceita e vive assim essa missionariedade mesmo assim na sua vida. E nós vemos assim aquele jovem que era tímido,
que achava que não ia conseguir, ou que via nos ensaios, ou naquilo que precisava fazer que não iria dar certo, e na hora eles veem como a graça de Deus pode tocar o coração deles e pode conduzir eles. Meu nome é Ítalo, comecei a vir na comunidade Água Viva em dezembro de 2022. Então, está sendo uma experiência muito boa. Desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, eu já fui muito bem acolhido. Viver essa experiência com Deus está sendo muito boa. O que eu desejo para a comunidade é que continue esse seu legado, atraindo pessoas para perto de Deus. Então, eu desejo para a comunidade Água Viva, que está comemorando seus 18 anos, que ela siga muitos anos mais, cativando pessoas, trazendo pessoas para perto de Deus, despertando nas pessoas essa vontade de se aproximar de Deus, que isso é muito importante na nossa vida. E que possamos estar presentes, né? Vivendo toda essa trajetória do Água Viva, o quanto o Água Viva amadureceu. Passou a ser adolescente e hoje é um adulto, onde tem famílias foram constituídas aqui dentro. Eu só tenho a desejar muita união, porque o que Deus une, nada consegue desfazer. E nada melhor do que a gente poder sonhar com algo que Deus sonhou é bom, mas você participar desse sonho é maravilhoso. E você estar perto de pessoas que pensam como você, saber que tua filha, teu filho vai crescer num ambiente onde as pessoas querem o bem, não querem aquilo que o mundo vem pregando hoje, é fantástico. Então, Água Viva, parabéns e obrigado por todos esses anos terem acolhido eu, a minha esposa, a minha filha. E como eu sempre digo, por alguns motivos atrás eu acabei me perdendo, me afastei por um período. Eu saí do Água Viva, mas o Água Viva não saiu de mim. Então fica aqui meu abraço. Quando eu falo Água Viva, eu falo o nome de todos da comunidade, todos. Então, parabéns. Aqui a gente aprendeu que Deus está sempre com a gente. Que Ele se manifesta numa flor, num sorriso, num bom dia diferente de uma pessoa estranha. E eu só entendi isso depois que eu estive aqui. Depois de pessoas que eu jamais conhecia me trataram como irmãos. E com um abraço apertado, um sorriso bem dado. E nos fortaleceu mais como pessoas. E conhecer a palavra de Deus nos deixou mais fortes e mais unidos como família. Então, o dia que eu não consigo vir no domingo, para mim, é uma falta, faz falta e bastante. Eu participo aqui do Kids, né? A gente trabalha com as crianças, evangelizando as crianças, preparando para eles, assim, é um complemento do que tem lá no rincão, ali, que os pais estão sendo evangelizados lá, as crianças também aqui. A gente segue, né, juntamente com a Josi, a formação que a gente teve, que a gente também tem que evangelizar as crianças também aqui. Então, seguimos umas regras, tem todo um cronograma que a gente segue para trabalhar com as crianças. Não é somente brincar, né, mas é evangelizar também. Quando eu cheguei aqui, eu estava passando um momento difícil da minha vida, e foi algo, o primeiro dia que eu cheguei, já parece que quem estava ministrando falou o que eu queria ouvir, sabe? Que foi algo que me cativou muito e me despertou a vontade de continuar. E agora já estou participando de teatros, quero continuar cada vez mais atuante e trazendo pessoas para perto de Deus. É isso. É uma experiência que o jovem tem com Deus, assim, através dessa missão. E também aqui o jovem consegue encontrar essa pertença, esse ser família, né? Sacia esse coração, essa sede de ser família, porque aqui nós vivemos como irmãos. Nós vivemos essa sadia convivência. Não existe panelinha, porque nós não somos apenas um grupo que está ali competindo, querendo um ser melhor que o outro. Não, nós somos uma família. Assim, eu tenho muito a agradecer por essa comunidade, por esse carisma, e assim, que Deus continue suscitando mais sims, mais pessoas com vontade, com sede de Deus. Foi aqui que eu construí amizades verdadeiras através de Deus,
através do sim deles, do testemunho deles, eu me encontrei com Deus, com a minha essência. E hoje eu não sou a mesma pessoa de antes de conhecer a comunidade. Então eu agradeço muito a comunidade Água Viva. Olá, meu nome é Milena. Eu faço parte da comunidade há quase um ano. Eu venho participando do Ministério de Música. E a comunidade foi para mim, eu diria que assim, um encontro. Porque ela apareceu num momento que eu não sabia para onde seguir. Se eu continuava onde eu já estava, se eu continuava seguindo e servindo Jesus onde eu estava. E eu pedi, assim, que Jesus me conduzisse aonde Ele queria me colocar, aonde eu deveria estar. E por meio de pessoas, né, Jesus coloca as pessoas na nossa vida e me trouxe até a comunidade. E hoje é um lugar onde, assim, preenche o meu coração, sabe? Que eu adoro estar aqui, adoro estar com as pessoas que servem o meu Deus, nosso Deus. E desejo, assim, que as pessoas tenham oportunidade de conhecer essa comunidade, que esse carisma cresça e floresça em mais corações, assim como cresceu e floresceu no meu. Também, não é como é que a gente diz, por último, mas não menos importante, e talvez o principal, aqui eu conheci o valor do amor de mãe. Sempre soube de Maria, mas depois que eu aprendi o que era ser um consagrado a Maria, eu entendi que a nossa mãe está sempre junto e que com eles, com Deus, com Maria, com Jesus, com essa misericórdia, com amor, a vida fica mais leve. Conhecer e participar da comunidade católica Água Viva trouxe na minha vida como esposa, como mãe, como filha, como amiga, um crescimento espiritual maravilhoso. Porque aqui está Deus. Aqui as pessoas se reúnem para vivenciar os ensinamentos de Cristo. Aqui as pessoas se reúnem para partilharem momentos de tribulações, de desafios nas suas vidas e crescerem junto na comunhão com Deus. Que a comunidade cresça, que ela floresça, assim, que nós consiga chegar lá no auge da. Buscamos essa transparência, buscamos acolher a todos, a cada jovem que vem, a cada um com suas dificuldades, com sua história de vida. Buscamos amá-los, acolhê-los, para que eles possam ir saciando essa sede de família, que muitas vezes ele acaba não encontrando na sua própria casa, por diversos fatores, por desentendimentos, por várias dificuldades que existem nas famílias. Então, meu nome é Vanessa, eu participo da comunidade faz aproximadamente 1 ano e meio. Final de 2021 comecei a participar. O que a comunidade representa para mim? A comunidade ela representa família, união, amizade, acolhimento. Foi aqui onde eu realmente conheci o amor de Jesus, né? Que eu realmente senti o que é o Espírito Santo. Ao completar esses 8 anos de existência, durante essa caminhada, que sempre esteja aquilo que é o carisma da comunidade, apontando cada vez mais o Cordeiro de Deus e sempre com aquela convicção que também vem de João Batista, que é o anúncio da verdade. E essa é a função também de cada um dos membros, inclusive, né, a gente que trabalha na comunicação, na divulgação da comunidade, que é fazer com que aquilo que acontece aqui dentro da comunidade, a divulgação seja um reflexo daquilo que as pessoas veem. Ou seja, o que as pessoas veem lá fora é aquilo que acontece aqui. E não ao contrário, né? Às vezes a gente tem aquela noção de que muitas coisas que as pessoas veem não é aquilo que acontece. Mas essa é a finalidade da comunicação, transmitir aquilo que acontece aqui dentro para as pessoas lá fora, conquistando cada vez mais lá fora, uma forma apaixonada pela palavra de Deus, principalmente, e por esse anúncio do Evangelho. Como diz no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 20, onde dois ou mais estão reunidos em meu nome,
aí estou entre eles. E a comunidade é isso. Aqui Deus está. E se nós estamos aqui, é porque Deus nos trouxe aqui para vivenciar este momento, para a gente perseverar na graça de Deus. É muito bom estar aqui, participar desta vida em comunidade, porque nos ajuda a vencermos as batalhas, as dificuldades do nosso dia a dia, porque aqui você ouvindo o outro, ou se colocando no lugar do outro, que já passou por momentos difíceis como eu estava passando ou passei e venceu, então é possível, a gente aprende muito, a gente cresce muito e aqui a gente vivencia coisas grandiosas naquilo que Deus quer para nós. Então é uma honra para mim estar aqui participando, né, desse momento, desse 18 anos, né, da comunidade Água Viva. Então para mim foi assim um conhecimento da verdade. Eu entrar na comunidade, já participo assim há mais de 5 anos e foi uma fonte de água viva na minha vida e que onde que eu bebo dessa água viva ali com a misericórdia de Deus, do Senhor Jesus Cristo e de Nossa Senhora, com a graça assim que foi derramada em mim para a minha conversão. Eu desejo que a comunidade continue agregando muitos jovens de todas as faixas etárias. A gente se refere a jovens por ser nosso grupo atualmente, mas que de certa maneira generaliza todos, que continue cativando os jovens, que continue repassando o que é viver em comunidade e que realmente passar os dons e a beleza que realmente é ter uma união, você viver em comunidade, você conhecer o amor de Jesus e também repassar para as pessoas o amor de Jesus. E também porque talvez eles tenham se chamado mesmo, de viverem esse algo a mais, de serem família lá na casa deles e de serem comunidade também, de transbordarem assim aqui na comunidade aquilo que vivem na família e de transbordarem na família aquilo que eles vivem na comunidade. Então o jovem vem para cá e o jovem nas nossas missões, nos nossos domingos, nos nossos encontros, nas nossas convivências, ele vai aprendendo a aceitar e amar a família deles também e vão entendendo que cada um tem um jeito diferente de amar, que cada um tem um temperamento. Então nós buscamos assim auxiliar todos os jovens nesse ponto. Eu me chamo Cíntia, conheço a comunidade, conheci ela através de alguns participantes aqui da comunidade já faz alguns 4 anos mais ou menos. O momento mais marcante da minha vivência com a comunidade foi numa adoração da virada de 2020 para 2021, em que eu pude ter um encontro pessoal com Cristo e a partir daquela adoração, daquela virada, muitas coisas boas começaram a acontecer na minha vida. Eu voltei a ser uma pessoa muito mais próxima de Jesus e muito mais participante, tendo uma vida cristã mais ativa. Eu especificamente sempre me identifiquei com a parte da divulgação, com a parte da tecnologia e me informei, procurei a saber mais como que funciona os meios de comunicação dentro da internet, que é a web rádio. E assim a gente, em conversa com o fundador, que é o Adão, entramos em consenso de criar uma web rádio para que a comunidade Água Viva não somente alcance as pessoas aqui de Campos Novos ou região, mas também que as demais pessoas tenham esse conhecimento da nossa comunidade. Bom, meu nome é Jussara, faz 2 anos que eu estou participando aqui da comunidade. O meu ministério é o Ministério da Intercessão, e eu faço parte também das formações da comunidade. Para mim é uma realização estar aqui dentro. Não me vejo mais lá fora. E com a graça de Deus, assim, minha família também tá vindo aos pouquinhos e estão gostando, estão participando bem. Meu jeito de vestir, meu jeito de agir,
minhas atitudes com as pessoas. Me transformou. Então eu vejo assim que eu sou privilegiado, cheia de graça de estar participando assim dessa comunidade, que é uma bênção na minha vida. Eu desejo assim que muitas graças sejam derramadas para a comunidade, para todos os que participam, para todos os que bebem dessa fonte, dessa água viva, que é uma água viva mesmo que quem bebe jamais terá sede, que nem diz Jesus mesmo, né? Eu me chamo Dirceu, minha esposa Rosana. Nós somos do Paraná, né? Somos oriundos da cidade de Ponta Grossa. Eu estou aqui em Campos Novos já desde janeiro de 2022. E eu vim a trabalho. E quando eu vim para a cidade, né? Eu já fui procurar a participação dentro da comunidade religiosa, tudo, eu sou católico e tal. Só que a gente sempre fica buscando, sempre tem uma sede, né? Esse contato com Cristo nos dá uma sede, né? E numa das celebrações da missa, eu vi o convite para participar da comunidade, né? No encontro aqui na comunidade no domingo. E quando eu cheguei em casa, dei uma procurada nas redes sociais e tal, fui pesquisar o que era, a localização. E num dos domingos bateu uma vontade muito forte de vir e conhecer a comunidade, né? Então, é até curioso que nesse dia eu fiquei pensando, vou, não vou. O encontro era 8h30, eu tomei a decisão 8h29 de sair de casa e vim, cheguei meio ressabiado, sem conhecer ninguém, né? E sentei ali no cantinho e fiquei escutando o momento. E foi muito bacana o louvor em si, escutar a palavra de Deus, assim, refletir. E foi muito satisfatório e confortante, porque eu estava longe da minha cidade e eu participava de uma comunidade que tinha muitas ações desse formato. E ali eu me sentia acolhido, mesmo sem não conhecer ninguém, eu me sentia acolhido, né? E comecei a participar nos domingos, todos os domingos ali. E nessas participações, nos bastidores, comecei a conversar com o fundador, né, com o Adão e com a Josi. E numa das conversas dessa, ele me fez um convite, né, de participar de uma missão junto com o Ministério de Música, num retiro de Crisma, né? E como eu gosto muito de trabalhar com a catequese e tal, eu pensei, é a minha vibe mesmo, é a minha pegada. E eu desejo para todos da comunidade Água Viva que continuem com esse carisma, que sejam perseverantes, que acreditem na misericórdia de Jesus misericordioso, que Ele vai derramando muitas bênçãos sobre todos aqueles que participam na comunidade. A nossa web rádio está no ar já há 1 ano, praticamente, através do site aguaviva.com, onde que as pessoas possam acessar a web rádio, escutar as músicas de louvor, as músicas católicas e também mensagem de evangelização e principalmente levar até as pessoas o Santo Terço, que são programações diárias do o Rosário Mariano, o Terço Mariano e também o Terço da Misericórdia, entre outras músicas católicas que trazem sempre uma mensagem que levam as pessoas a Deus. Eu me chamo Leonice, eu ajudo aqui na comunidade através da Tassiane. Ela me trouxe para cá, ela me deu esse trabalho, né? Eu ajudo nas delícias, eu ajudo na limpeza. O que eles me colocarem fazer, eu faço. Há pouco tempo eu comecei a me interessar. Aí tipo, a Letícia, venha, todo mundo me convidava, né? E eu comecei então eu vou vir. Vinha no domingo, não dava. E nos últimos domingos eu tô vindo aí, e na festa junina, foi muito legal. Então foi um momento muito bacana de oração, de partilha. E quando retornei, comecei a me envolver mais aqui na comunidade, nos domingos, conduzindo os momentos de oração e participando dos retiros. E também veio o convite para a gente participar da missão na comunidade terapêutica São Francisco.
E é muito curioso, né? Porque a água é ofertada a quem tem sede, né? E esses serviços, essas obras que a gente foi convidado a servir, estava muito relacionado a problemas que nós estávamos vivendo na nossa vida particular e tal. E, consequentemente, o servir nos aproximou muito mais de Cristo, né? Ele nos deu o apoio e a base necessária para enfrentar as dificuldades que a gente estava passando. Principalmente fiquei quase um ano, né, sozinho, sem a minha família aqui. E a grande dificuldade de estar sozinho, de não entender por que saiu de uma cidade e tal, e vir para outra cidade a 400 e poucos quilômetros de distância, estar sozinho, mas Deus vai agindo de um jeito tão maravilhoso que ele parece que tinha orquestrado tudo. E em agosto daí, de 2022, a minha família tomou a decisão de vir para cá. Foi uma transformação para mim. Eu tinha muita sede. Eu olhava assim nas redes sociais, eu queria buscar aquilo. E eu chegou um tempo assim que, vendo pela rede social, aquilo ali era o que eu queria. Só que eu tinha era vergonha como chegar até aqui. Daí, primeiro veio minha filha, a Tiele. Depois eu vim, conversei com a Nancy. E ali foi o meu processo de chegada aqui. Mas, nossa, foi uma graça para mim. Desejo para a comunidade que ela cresça cada vez mais e leve esse carisma para outras pessoas, para outros lugares. Meu nome é Mayara, faz 3 anos que eu participo da comunidade, eu faço parte do Ministério de Artes. Meu nome é Robson, faz quase 3 anos participando da comunidade e eu faço parte do Ministério de Música. Bom, a comunidade acho que hoje, pelo menos pra mim, sim, representa um lugar que nós vamos buscar realmente a verdade, sabe? Como toda a igreja busca entregar a verdade para as pessoas, aqui na comunidade também não é diferente, né? Mas eu digo mais no sentido porque a gente tá sempre no trabalho, né? A maior parte do dia no trabalho, e em casa também, tem às vezes coisas que fogem da verdade, assim, do que é mesmo viver em comunidade, né? Mesmo tendo a convivência em casa, né? Em 2 já é uma comunidade, mas não é com pessoas de fora, né? Então a comunidade hoje é isso, é você ver a verdade que não é o que o mundo ensina, né? Lá no trabalho é uma verdade totalmente diferente. Cara, eu posso te dizer que a experiência tá ótima. Mudei radicalmente minha vida. Antes, eu não sei, né, as pessoas que vêm aqui, mas a partir do momento que a gente entra pra dentro da casa da comunidade aqui, a gente se sente leve, bem, e eu digo pra vocês que tá sendo maravilhoso. Foi aí onde que a minha esposa veio e foi aí onde que ela fez a inserção e começou a interagir junto dentro da comunidade, né? O que é a comunidade para mim, né, e para nós, e acredito que minha esposa vai completar, nós nos sentimos muito acolhidos aqui. Ela nos fortalece constantemente, nos apoia. É muito difícil você encontrar as amizades verdadeiras, sabe? Porque o mundo é cheio de ilusões e de falsidades, né? Mesmo no meio religioso, mesmo dentro da igreja, as pessoas gostam muito do estrelato, de estar à frente de situações assim, mas aqui é diferente. Bom, me chamo Reginaldo, faço parte da comunidade Água Viva já há mais ou menos 1 ano e meio e sou mestre de obra. Fizemos o rincão, nosso espaço estava ficando pouco espaço, né? Daí fizemos um rincão. Foi bom, com toda a ajuda da comunidade, né? Todos ali de alguma forma ali ajudaram, né? Foi rápido, agora não lembro bem certo. O senhor Adão queria inaugurar, né? A gente só deseja que cresça, né, gente? A gente pensa assim que o que é bom tem que crescer, tem que se espalhar, né? E como sempre o Adão fala, né? Ser comunidade é onde você vai. Eu, por exemplo, saí da escola agora, né? Vim aqui e eu não posso deixar de ir lá na minha escola ser comunidade. Porque através do exemplo da gente é que as pessoas veem a diferença de você estar participando da comunidade.
Eu queria também comentar aqui agora sobre a grande graça de Deus através de uma doação de um terreno à comunidade que foi feita há algum tempo atrás e os grandes projetos que Deus ainda tem a realizar através desse terreno naquela terra santa, onde muitas obras já vão acontecer lá. Inclusive, a gente está planejando, estamos sonhando, rezando por uma capela nesse lugar. E quem sabe, tamanha obra, grandiosidade que vai ser daqui a alguns anos, né? A gente partilha em casa e comenta que hoje parece que nós estamos na comunidade que nós deveríamos estar, né? Tudo aquilo que a gente tem, a gente já serviu, já mexeu com teatro, já fez grandes produções, pequenas produções, retiros, ajudou de todas as formas. Muitas vezes sofremos inúmeras decepções, muitas vezes fomos julgados, muitas vezes erramos também, mas tudo isso que a gente passou até hoje, a gente vê que agora a gente tem condições de ofertar as nossas fraquezas, nossas debilidades e os nossos talentos, né? Então a comunidade hoje para nós está sendo um grande apoio nessa nova etapa de vida que a gente está tendo, que a gente está vivendo. E aqui é a verdadeira amizade, o verdadeiro amor das pessoas, né, que estão em convívio com nós aqui na comunidade. E a brincadeira sadia, a verdade na brincadeira também, né? Então acho que hoje, se tem uma palavra que possa representar a comunidade, é a verdade. Então aqui é um lugar onde que basicamente você vem buscar a verdade hoje. Isso foi no tempo muito bom. Que nem diz, é uma comunidade, né? É uma segunda família pra mim. Cara, cada encontro ali você sai com um aprendizado. Não, é muita coisa, nossa, a cabeça muda bastante, né? Parabéns! E continua essa comunidade aí, né? Acolhedora. Não parem com esse trabalho, cara, ajuda muito. Eu, principalmente a mim, que sou sozinha com a minha filha, tá me ajudando muito, pra mim e pra ela. Posso dizer pra você uma coisa, que eu contei até para as meninas ali, que eu vim num domingo aqui e a minha filha veio na escolinha, sabe? E aí eu fiquei lá e na saída eu fui com a Angelita pra casa. E a hora que a gente chegou lá, ela: "Tchau, tia. Muito obrigado. Jesus te ama." Ai, que bom. É uma coisa assim que, sabe? A hora que eu escutei assim, eu fiquei tão impregnada que eu contei pra todas as meninas aqui. Eu gostei muito, isso tá fazendo valer a pena muito. Então eu digo pra vocês assim que não parem com o trabalho que tá me ajudando e vai ajudar muito mais pessoas por aí. Então, se eles vão entendendo como que cada um sabe se relacionar, como que cada um ama, a vida vai se tornando mais leve. E ali, o jovem vai encontrando uma felicidade, uma alegria que talvez ele, buscando nas coisas do mundo, buscando lá fora, ele não vai encontrar. Mas aqui nós temos esse cuidado e buscamos mas pela intercessão de Santa Teresinha, formar o jovem. Nessa casa de formação de Santa Teresinha, ele é formado também por ela. Ela que foi uma jovem também, que foi santa na juventude, ela ensina os jovens que é possível, que nos tempos atuais é possível. Existe um caminho, uma pequena via, para cada jovem se encontrar com Deus e alcançar a santidade e alcançar o céu. A comunidade significa para mim um caminho, né, para o céu, né? Que no nosso dia a dia, né, a gente acaba não vivenciando isso. E quando a gente chega na comunidade, a gente sabe o caminho que a gente tem que seguir, né, sempre. Eu fui bem acolhida aqui com as pessoas, pelos irmãos de comunidade. Eu sou grata de estar vivendo tudo isso em comunidade. Para mim também, tenho para dizer que para mim sempre foi muito acolhedor, né, tá aqui. Eu cheguei num momento muito difícil da minha vida com a minha família, e quem me apresentou a comunidade foi meu esposo, que já falava sobre a comunidade para mim quando a gente conversava por telefone,
E quando eu cheguei aqui, eu me senti um pouquinho deslocada por não conhecer ninguém, mas logo fui acolhida e fiz novas amizades e comecei a estar mais junto da comunidade e participar nos domingos. Acabei também indo servir, né, com eles na comunidade terapêutica São Francisco. Também tivemos a honra de poder estar, né, de frente ao teatro que foi apresentado. E para mim é uma coisa muito especial estar na comunidade. As amizades que Deus me propôs aqui dentro são amizades que eu vou levar para o resto da minha vida. São um grande suporte, um suporte que eu não tinha na comunidade onde eu servia por ser muito grande, não porque não era aconchegante ou acolhedora, mas era uma comunidade grande, né, demais para ter atenção para todo mundo. E aqui a gente foi servido, né, de atenção e de carinho, e eu me sinto muito bem na comunidade. Meu nome é Maria Goretti, sou vizinha aqui da comunidade, moro próxima aqui da comunidade. E conheci a comunidade passando pela frente, daí fui convidada a entrar, conhecer a loja e fui fazendo amizade com a Letícia, com as meninas aqui da comunidade e comecei a participar. E uma coisa interessante aqui da comunidade é que nós temos Jesus eucarísticos. A gente pode vir fazer adoração à tarde, o horário que quiser. Temos a missa. Então é um ambiente muito agradável. Então a gente está muito feliz em fazer parte dessa grande jornada. E assim, é muito bom porque a gente tem um propósito maior, né, de serviço, de se identificar com o Carisma Água Viva. Então, queremos dar os parabéns para a comunidade Água Viva por todos esses anos e que estamos todos juntos com Deus. Parabéns! Parabéns! Então, eu acredito assim que dessa maneira a gente ajuda a comunidade a crescer também. A gente espera, né? E eu acredito que as pessoas sentem isso na gente, né? Onde a gente tá, eles olham, veem que a gente já participa de alguma coisa e a gente fala da comunidade. Automaticamente, quando eles perguntam, a gente já fala da comunidade, né? Porque é uma extensão daqui. Como diz o Adão e a Josi, nossos fundadores, né? Onde você for, você tem que ser comunidade. Você tem que levar o teu carisma, tem que levar o carisma da comunidade. É falar a verdade e, né, evangelizar. A comunidade, ela tem feito uma mexida nos nossos dia a dia, assim, né? A gente se sente mais útil, né? Muito mais útil. A gente pode ofertar o nosso levantar, o nosso respirar, o nosso caminhar, nossas ações, nosso pensamento. O nosso servir, né? O nosso servir. Olha, eu desejo muita coisa, mas de todas elas, eu desejo que a comunidade seja muito abençoada por Deus, por Nossa Senhora. Desejo que ela cresça em número e graça, né? E eu quero contribuir muito para isso. Tenho muitos planos na cabeça para contribuir de verdade para o crescimento, né? Porque eu tô tendo um crescimento espiritual muito grande. Me sinto, né, no dever de retribuir. Também tem informação, tem muito conhecimento. Encontrei estímulo às devoções da consagração a Jesus do método São Maria Grignon de Montfort, que é a consagração à Virgem Maria, consagração a São José, a revestidura do escapulário. São coisas assim que fazem muita diferença na nossa vida. Também o testemunho que eu encontrei aqui de ser um bom católico, ter uma vivência de fé verdadeira. Aqui a gente encontra nesse testemunho de todos aqui que vivem na comunidade, que participam da comunidade. Também formação em conhecimento, que a gente tem um crescimento espiritual aqui na comunidade. Então, esse ano, o Carisma Água Viva fazendo 18 anos, eu tenho muito a agradecer a Deus por ter pensado nesse carisma, por ter criado esse carisma
E eu vejo ao longo da história do carisma como ele veio amadurecendo, como foi sendo desvendado pouco a pouco, como Deus está moldando ainda esse carisma. Então, nós já somos muito melhores do que fomos antes e temos muito a melhorar também. A gente conversa muito, partilha sobre isso, né? A gente quer poder contribuir o máximo, tudo aquilo que a gente já viveu, que a gente já experimentou, a gente trazer aqui para contribuir para a comunidade, porque a gente deseja ver esse rincão cheio, entendeu? Então, quem tá ouvindo isso não conhece ainda, venha no domingo ver aí os charabadai que acontece, o encontro real, o mesmo encontro que aconteceu com aquela samaritana na beira do poço ali, que buscou um diálogo com Cristo, que Cristo buscou o diálogo com ela, melhor dizendo. E ela se deixou ele se comunicar com ela, ele deixou ele entrar nela. Então, eu espero, desejo para essa comunidade assim muita missão, né? Muito fogo do Espírito Santo, muito teatro, muita rede lançada, principalmente para atingir a juventude. É um carisma que particularmente eu tenho e gosto de dar, e vejo, e é isso que eu desejo para a comunidade. Desejo esse rincão cheio, ela quebrando horizontes, ela atingindo o coração daqueles que mais precisam. Ela se torna uma imensa comunidade. Uma imensa comunidade. Isso é água jorrando, água viva. Parece uma cachoeira de água viva, assim, emergindo. João, por que você gosta de ir na comunidade e o que é mais importante para você na comunidade? Eu gosto pra fazer muita coisa, né? Aqui eu faço aula de violino, com você no caso, né? Eu venho pra brincar, venho pra fazer muitas coisas e também acho bem importante pra aprender as coisas de Deus. Era isso? Era isso. Então tá, muito obrigado. Tchau. Tchau. João, por que você gosta de vir na comunidade e o que é mais importante pra você na comunidade? Eu gosto de vir na comunidade só pra cantar, gosto de dançar e o mais importante é rezar, né? E o que é mais importante pra você na comunidade? O mais importante é Jesus e rezar, né? Sim. Muito obrigada, João. Miguel, por que você gosta de vir na comunidade e o que é mais importante pra você na comunidade? Eu gosto por causa que nós Deus. E o que é mais importante pra você também? Qual coisa que você gosta mais? Brincar. De brincar? E o que você já aprendeu no Kids? É? Então que legal. Muito obrigada, Miguel, tá? Tchau. E uma coisa muito interessante que fez muito bem para mim é a caridade que eu encontrei aqui na comunidade. Com clareza, com amizade, assim nos exortam assim a viver na verdade, a mudar de vida. Quando a gente está em erro, é colocado para gente que está em erro, mas de uma forma caridosa, muito clara. Então isso ajuda a gente a mudar de vida, a seguir, né, a verdadeira doutrina. Então eu sou muito satisfeita e muito feliz de participar da comunidade. Faço parte do Ministério de Intercessão e os nossos encontros do domingo são muito bons. A gente tem catequese, tem conhecimento, tem prática assim, de como viver as situações da vida de forma prática que nos ajudam. Então é maravilhoso os encontros. Tem as músicas, a oração, então tem tudo aqui. É só chegar, que sempre vão ser bem-vindos. Então a cada passo Deus vem nos moldando e eu tenho essa certeza que o carisma Água Viva, essa expressão de Deus, é um meio de eu chegar até o céu. É um caminho que Deus pensou para mim, para que eu pudesse me encontrar com Ele. Então eu só tenho a agradecer
louvar a Deus por Ele ter criado esse carisma e criando esse carisma por Ele ter pensado em mim, porque eu tenho certeza hoje de que se não fosse por aqui, eu estaria muito longe de Deus. Então, louvado seja Deus por esses 18 anos de Carisma Água Viva. Foi no grupo de jovens, onde aqueles que estavam à frente, aqueles que me acompanhavam, os meus amigos, enfim, tantas pessoas que hoje carrego no coração porque fizeram parte da minha história e fazem parte da minha história porque rezam por mim. Irmãos, estimo a comunidade, poderia dizer que sucesso, mas eu estimo a comunidade que façam sempre a vontade de Deus. Deus tem um chamado para nós, que sejamos santos. E se estamos atentos e queremos fazer a vontade de Deus, pois que sejamos santos. Irmãos e irmãs, rezem por mim e contem com a minha prece. E nos encontramos no altar do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São João Batista, que preparou os caminhos para a vida de Jesus, que foi escolhido para esta missão, ensinai também a nós, por intercessão de Nossa Senhora, sermos instrumentos para que muitas crianças, jovens, homens e mulheres tenham o caminho preparado para encontrar o Cristo, que possamos ser discípulos missionários, preparando o caminho para que todos possam conhecer, encontrar e amar o Senhor à espera da sua segunda vinda. São João Batista, rogai por nós.